Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, vou te falar, apesar de tudo, se não fosse o Dave e a Lauren, não tinha nada para se falar. Vamos falar dos episódios 9 e 10, é isso? 9 e 10? Eu já me perdi nesse troço também. Não, é o 10, 11 e o 12. De Casamento às Cegas dos Estados Unidos, 8ª temporada. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não perde tempo não, aperta inscreva-se, toca o sininho para receber notificações de vídeos novos, deixa teu joinha, comenta conosco. E aí, você tá gostando desses últimos momentos de Casamento às Cegas, 8ª temporada dos Estados Unidos? Vamos logo pra parte que tem agora, Ana Cláudia, que eu quero falar aqui um pouco. Spoiler! Eu não entendia muito bem quando o criador de conteúdo falava num vídeo, falava comentando um programa, série, que estava tendo que espremer conteúdo. Mas esse Casamento às Cegas, principalmente esses 3 últimos episódios, chegou ali para metade do segundo que eu estava assistindo, não tinha nada. Era quase 2 horas já de programa e nada acontecia. Só começou a acontecer mesmo porque o Dave resolveu, chutar o balde de vez. Uhum. A Lauren também resolveu que não ia ficar aguentando aquela pasmaceira, aquela palhaçada. Pelo amor de Deus, quem que aguenta Mas aquilo? depois que acabou aquilo também, voltou a pasmaceira que estava antes. Muito complicado esses 3 episódios, hein? Mas a gente não vai falar agora do Dave e da Lauren, não. A gente vai acabar deixando, na verdade, eles pro final. Porque é o que tem alguma coisa para falar, né? E vai ter lá o encontro dos casais e aí vai ser, eu acredito que vai ser melhor na hora da gente organizar aqui o nosso pensamento, tá? É verdade. Mas então vamos, na ordem, que a gente vem seguindo, a gente vai falar então do Daniel e da Taylor, que foram pro mini golf, foram lá, ficaram falando sobre a primeira música, a música da primeira dança que eles vão fazer. Ele comentou que ia pegar a autorização do casamento no dia seguinte. Ela perguntou se ele estava nervoso. Ele disse que não, porque era o esperado quando eles foram entrar no programa. Não entendo a resposta dele, mas sei lá, muito fria também. E ela falou que foi importante a mensagem que ele mandou 1 hora de cada vez. Isso a gente não viu no episódio, mas claramente ela estava surtando durante o dia e ele foi lá e deu uma acalmada nela, né? É porque assim, a neurótica que vive dentro dela, que apareceu no final dos pods, do Instagram. Exatamente. Não é possível que essa neurótica tá acorrentada, guardada. Ela deve ser em algum momento. Infelizmente não estou mostrando. Eu entendo também que assim, todo mundo reclamou que o reality show, ainda mais de relacionamento, não é pra gente também estar vendo certas coisas. Tem que ter Glamorização da dor alheia. Exatamente, não tá aqui pra ver sofrimento, muito menos ver pessoas em situações assim... vexatórias. Não, vexatórias não está. Vexatórias não está. Mas digo assim, de risco mesmo, de perigo, sabe? Vexame, Ser vítima de um crime ou qualquer coisa nesse sentido, como já aconteceu. Mas assim, eu acho que também eles estão limpando demais. Estão limpando demais. E assim, as coisas estão fervendo lá de fora, todo mundo falando, todo mundo comentando, mas eles mesmo lá dentro estão na parmaceira, no morro, no danado. E assim, porque esses casais não aconteceu nada, porque assim, não tem ninguém gritando, ninguém levantando a voz, ninguém foi dormir no sofá. Não tem uma câmera tampada com lençol. Isso que eu ia falar, não tem uma câmera tampada com lençol, não tem Gente, não tem sexo. Nem transar os casais transam, gente. Não tem um momento assim mais íntimo, assim, de um lesco-lesco, assim, um beijo mais caliente, só um beijinho assim, muito pudico. Porque, assim, podia passar isso aí num dorama. Isso aí podia ser um dorama. A gente, e aí aquele papo, quem acompanha a gente já de outras edições, a gente reclamou muito aqui quando eles botaram a moça lá do México gemendo, por exemplo. Exatamente. Claro que a gente não quer isso. Claro que a mesmo. gente viu em algumas edições as câmeras meio invasivas. Maurício nu. Mas o Maurício também já andava nu pela casa, Então era complicado até de... Mas deve vestir uma sunga, pelo menos. Mas a gente não pode se meter na vida deles, Mas também, cara, tu transformando essa coisa insípida... Já tem uns casais que falaram que não queriam transar mesmo, que estavam aguardando. Os outros, eles não mostram nem a porta fechando, assim. A gente vai falar mais sobre eles mais pra frente, como é o caso da
que eu falei do Dave e da Lauren. Mas, por exemplo, a gente não sabe, a gente fica sem entender às vezes quando a Lauren fala que sente que o Dave tá afastado, que a gente não sabe se é porque eles não estão nem dormindo juntos ou se é porque ele tá dormindo fora de casa, porque eles não mostram nem isso. Não tá dando pra... E assim, a gente tá acompanhando muito pouco dia a dia de verdade, tá? Por exemplo, teve uma hora que o Ben comenta com a Sarah que ele tá trabalhando muito. Eu não sabia que ele tava trabalhando. Eu não sei quem tá trabalhando, quem não tá ao longo do programa, quem conseguiu tirar umas férias, quem não conseguiu, como é que tá o dia a dia deles. Claro que, assim, muitas famílias não quiseram participar do programa. Entendo, respeito, beleza. Mas, ao mesmo tempo... que geralmente você mostrava era isso, né? Eles se organizando para receber a família, amigos e tal, eles iam visitar, eles exatamente. Casa. Mas assim, não mostrou quase nada do dia a dia deles. E alguns casais mostrou muito pouco mesmo. Talvez a gente esteja reclamando e se mostrassem ia ser pior ainda. Eles já fizeram isso com a gente, mostraram já. E assim, né, só pra gente poder voltar realmente pro Daniel e pra Taylor, não alongar pontos que não são alongados, é curioso que é uma edição com mais episódios, uma edição que os episódios estão demorando mais, e a impressão que a gente tem é que a gente não tá vendo nada. Porque assim, eles alongam as conversas, né, que poderiam ser muito mais muito menores. Por exemplo, o próprio Daniel e a Taylor patinando. Foi muito fofo, muito legalzinho. Mas podia ter durado menos. 1 minuto que fosse, 2, mas já nos poupava um tempo de vida, né? Eu acho que isso foi de menos. E aí, assim, mas aí você vai ver outras situações, que eu não vou ficar falando aqui, quando apareceu, eu falo, outro momento de vida que podia ser poupado. E aí aconteceu tanta coisa, pra não dizer o contrário, né, que aí já foi pro encontro dos casais. Cara, pra não dizer que não teve nada do Daniel e da Taylor lá, teve a Taylor defendendo a Lauren, mas aí a gente fala sobre isso mais pra frente, né? E aí depois eles foram tirar a foto de Natal para botar no cartão de Natal, não, vai botar a foto, vai estar num dos presentes que os convidados do casamento vão receber, que vai ser a lembrança para eles botarem na árvore de Natal deles, né? Aí ela foi para a prova de vestido, ela achou o primeiro vestido legal, era até bonito realmente, mas a mãe dela falou que estava mostrando muito colo, aí ela já deu uma murchada, voltou, procurou outro, aí voltou com um que era quase igual o que ela estava antes, o tecido só tinha um pouco mais de brilho e o colo era um pouco maior, porque ele tinha um desenho decote era mais assim, alto. né? Ele tinha umas... que não tinha decote de coração, que não aparecia a divisão. Eu acho que é um estado meio conservador. Tu acha? E, assim, eu não conheço, tá? Não é o estado dos Mormons? É Utah. Não estamos em Utah, estamos em Minnesota. Então tá. Minneapolis, acho que fica no Missouri ou em Minnesota. Sim, lá. Você ajuda a gente aí, gente, que a geografia... Dos Estados Unidos é complicado. Às vezes até explicam pra gente aqui, mas... não tô muito bem nisso aí, não. E aí, mas eu sei que é um estado mais conservador. Eu gostei dos passeios dos casais. Eu achei muito legais, os encontros foram os melhores. E foi o que tinha de bonito pra ver, de legal pra ver. Porque em si, o que eles disseram, o que aconteceu... Gente, assim, a impressão que eu tenho é de mais do mesmo. Parece que eu tô num looping eterno, daquele dia da marmota, que você fica vendo sempre a mesma coisa o tempo todo. Entendeu? Eu tive a impressão de que esses 3 episódios foi, na verdade, um long play dos outros 6 episódios que eu tinha visto antes. Sabe? Tudo se repete, as frases deles. Eu acho que são, assim, sério mesmo, todos os relacionamentos, acho todos eles superficiais. Tudo que eles falam é palavra-chavão, é frase feita. O sono tá batendo e não, alguém tá sério, cara, assim, não é só o Ben e a Sarah. Eu acho que a maioria deles, quando eles falam que eles têm conversas profundas, cara, assim, pra mim é a profundidade de um pires. O Daniel vai escolher um terno mais padrão, né, mais clássico, com uma gravata borboleta. Devo dizer também que eu não gostei da roupa de ninguém, tá? De nenhum dos caras. Eu achei os vestidos também, assim, muito cara de já vi 1 milhão de vezes. Já vi todos aqueles vestidos. Claro que antes de casar, eu assisti muitos anos aquele Say Yes to the Dress. Então, assim, toda mulher já viu aquilo ali 1 milhão de vezes. Então... Qual é o nome disso em português? Qual é o nome dos programas? Eu não lembro o nome em português. Não diga assim pro vestido. Não, vou procurar aqui, vai falando aí. É Say Yes to the Dress.
E aí, o cara, assim... Então, já vi aqueles vestidos... Ideal. Ah, o vestido ideal, é verdade. Já vi aquilo ali 1 milhão de vezes, entendeu? Eu já vi aqueles vestidos várias vezes, então achei nada de novo, nada de bonito, nada de interessante. Bem assim, qualquer coisa. E aí, como a Ana falou, eles foram andar de patins no gelo depois, aí depois jantaram no meio do ringue de patinação. A comida parecia estar muito bonita, mas deles é isso. Mas eu fiquei pensando, se nos levam pra esse tipo de passeio... não, amor, não iam levar a gente pra esse tipo de passeio. Eles iam perguntar antes se a gente patinava? Não, amor, eles devem ter perguntado pros casais, né? Devem ter dado as opções pros casais. Eu achei que... E assim, a gente tem que lembrar que aparentemente isso é muito comum lá na cidade deles, né? Porque é a cidade do rock, do rock. Exatamente, então... exatamente, né? Nasceram com patins nos pés. Então é... É uma frustração que eu tenho na vida, é essa. Mas eu acho que você tava igual a eles, meu amor. Tu foi muito bem. Vamos pra Devon e pra Virgínia. Só se for a parte que eles andam de bota comum no gelo. Preocupados para não cair. Foram conhecer a mãe da Virgínia no restaurante. A mãe dela foi super simpática. Assim que ele chega e abraça ela, a mãe dela já fala que ele cheira bem. Ela perguntou pra ele como ele sabia que era Virgínia, e aí ele falou que foram as coisas que ele sentiu conversando com ela, e o fato também de ambos quererem ter uma família, com bastante filho. Gente, pra ser sincero com vocês. Mas 6 lá deviam querer a mesma coisa. Não, e não é só isso assim. Vai enchendo tanta paciência que chega uma hora que tu para de se importar com os detalhes, entendeu? Então, a conversa foi muito maior, mas eu fui pincelando só os pontos importantes mesmo. Mas o que importa de mesmo? resto, foi mesmice que a gente já tá acostumado a ver, tá? Aí ela falou que ela também é professora, que trabalha com criança, e que pessoas que gostam de animais e de crianças só podem ser pessoas boas, porque ele é treinador do time lá do colégio, né? E aí ela vira pra Virgínia e pergunta o que ela entendia de compromisso, que eu também não entendi, porque elas gostam da pergunta pra Virgínia, enfim. Mas aí ela falou depois falou como as pessoas mudam. Achei péssima resposta, Virgínia. Preferia do Devin. O que ela falou? Eu nem lembro. Ela falou umas coisas como meio assim soltas, sem sentido muito. Eu não gostei do que ela falou, não. Porque ela vai falar mais ou menos isso, né? Que as pessoas acabam mudando. Tipo assim, não dá. O compromisso é uma coisa que a gente faz e tal, a gente se ama, se gosta, mas a gente pode mudar. E pode ser que a gente depois se descompromisse. Enfim. E aí E que as pessoas crescem como casal, aquele papo que ela já tinha tido antes do casal se unir e crescer. A mãe dela falou que a filha dela, né, a Virgínia, sabe ser bem teimosa, e a Virgínia discordou. Ela olhou pra cima. Inclusive, a Virgínia não gostou quando a mãe falou isso não, tá? A Virgínia, ela tem alguma coisinha ali que eu tenho a impressão que o programa não tá mostrando ou ela tá escondendo. Ela tá de máscara. Eu acho. Eu acho que ela é muito mais né? eu acho que ela é muito mais geniosa do que parece. Do que ela. Eu tenho maior medo de gente que fala miau miau. Que fala assim, mas ela fala isso em momentos específicos, né? Cara, eu acho que ela é muito dengosa o tempo todo. Eu tenho, assim, um pouco de pânico de gente, assim, que eu acho que as pessoas não são assim de verdade. Eu tenho essa impressão, assim, que ela tá sempre lutando pra esconder alguma coisa. Assim, é um personagem. Que vai chegar It's a character. Que vai chegar no reencontro e o Devin vai falar: ela tem 5 braços. Ou alguma coisa do tipo. Eu vi a cabeça dela virar ao contrário. Ela gira a cabeça em 360 graus. Alguma coisa nesse sentido. Eu acho. E aí ela falou que ela não é geniosa, que ela não é teimosa, quer dizer, porque ela sabe escutar a opinião dos outros. A mãe perguntou pra ela se ela aceita discutir. E ela falou sobre metas do casal se estarem juntas, então é preciso dialogar dentro dessas metas, os objetivos dessas metas. E ele falou que ele acredita que vai ser muito mais conversar do que discutir em si. Por enquanto tá sendo. E aí a mãe dela, né? E é curioso como a gente está vendo uma edição numa região, num estado, numa cidade bem conservadora. É curioso como algumas questões que a gente de alguma maneira acha que já morreram ainda estão presentes de maneira forte, né? A mãe dela perguntou para ele se era um problema para ele ela vir de uma família separada, né, de uma família divorciada. E aí ele fala que não, porque ela vê que a Virgínia se dá bem tanto com a mãe quanto com o pai, então isso acaba não sendo um problema para ele. E aí a mãe dela falou que estava otimista para eles, né?
em relação à relação deles. E aí a pergunta se a Virgínia ama o Dave. E na mesma hora a Virgínia responde, claro, ela nem se mexe muito, ela tá com a mão assim na cabeça, você ama o Dave? Ela, Devin ama, claro. Apesar dela ser uma segunda opção pro Devin, eu achei que tá fluindo. Eu acho que os dois, assim... Ah, assim, não acho que dá pra dizer obrigatoriamente que ela é uma segunda opção. Eu não acho. Ah, eu acho que ele ia dizer sim pra Britney, se ela não tivesse falado aquilo pra ele. Não sei não. Até porque ele tava numa pressão muito grande dos caras sobre ele com relação a ela. Mas eu acho que a coisa tá fluindo. E assim, é muito... E assim, não tem nada de interessante nesse casal. E aí de noite, né, ele pergunta pra Virgínia o que ela achou do encontro com a mãe dela. Ela fala que ela não esperava aquela quantidade de perguntas que a mãe fez, mas eles comentam também que por um lado é bom, porque mostra que ela pensou no assunto e que aí ela fez essas várias perguntas porque ela realmente se importava e quis aproveitar o tempo que tinha. E aí ela perguntou pra ele se faltava alguma coisa que ele queria conversar, que ela queria Outra falar coisa também que não aguento mais é isso aí. Jesus amado. Eu entendo que eles não têm o tempo normal que todo mundo tem pra se conhecer e conversar. Perfeito, beleza. Mas essa coisa que ela tem, essa mania que ela tem de checar o tempo todo. Quer perguntar mais alguma coisa? Quer saber mais alguma coisa? Quer que eu fale mais alguma coisa? Cara, que nervoso! Eu ia ficar nervosa numa situação dessa. Falar assim, ai, tá bom, já falei, tá bom, já conversei. Agora, tem uma coisa que acontece, né, e eu quero saber a opinião de vocês aqui, porque, nos comentários, porque eles estão conversando sobre a relação deles, e aí ele comenta, né, que ele não era uma pessoa que gostava muito de ficar no toque, na rua, que ele achava até estranho às vezes os casais que ficavam se abraçando, se beijando na rua. Ela comenta que não via problema com isso, a não ser que as pessoas comecem uma a devorar a outra, aí que ela ia achar estranho. Eles começam a falar sobre essa situação assim, e a câmera mostra que ela, escondida, está fazendo uma figa. Até onde eu sei, figa é para afastar mal-olhado. Nos Estados Unidos, será que tem o mesmo significado que no Não Brasil? sei. Mas por que vocês acham que ela estava fazendo aquela figa ali? Porque a edição fez questão de mostrar. Ao mesmo tempo também que na hora que depois estavam conversando, que mostra que ele tá de braços cruzados na defensiva, ela tá na figa. Mas assim... Ela fez a figa de novo? Não. Só mostrou aquela hora. Ah, tá. Mas foram 2 minutos que eles mostraram as posições, assim, fizeram questão de mostrar. E aí ele perguntou sobre a questão física, né? Porque teoricamente é um casal que não está se relacionando. E aí ela comenta que acha que eles estão indo bem, que gosta de fazer carinho nele, abraçar ele, que se sente bem com ele e essas coisas. E aí ela pede para ele se esforçar e pensar em mais perguntas que ele queira fazer. Eu acho também, eu entendo quando a Ana fala que é chato ela ficar perguntando isso o tempo todo. Ah, chato. Mas ele também não faz uma pergunta. Ele sempre diz que tá bom, ele sempre diz que tá satisfeito. Que não se importa. Ah, gente. Então ela pega e fala o que ela acha que é importante dizer pra ele. Porque ele ainda podia falar assim, uma dúvida que eu tinha, uma questão que eu tinha era a situação tal, mas ouvi como você reagiu, então isso não é mais uma dúvida pra mim. Mas porque de certa maneira, Ana, se a pessoa tá ali pra conhecer a outra, você mesmo acha que as conversas deles não são tão profundas assim? Sim, não são. Eu até discordo um pouco de você em relação a isso. Eu acho que o Devin e a Virgínia têm até umas conversas mais profundas do que os outros casais de um modo geral. E aí você pergunta pra pessoa, pô, você não quer perguntar nada, você não acha que falta você saber algo, e a pessoa fala, não, tô satisfeito. Não. Quando o Dave fez isso, foi o Dave que fez isso nessa edição ou foi o cara numa edição passada que eu tô confundindo agora? Do que você tá falando? Porque teve um programa que a gente assistiu que foi no Solteiros, Ilhados e Desesperados. Que a Hee-yeon chegava pro Tae-hwan e falava, você não quer perguntar nada? E o Tae-hwan falava, não, tô satisfeito. Porque acho assim, de certa forma, olha só, eles conversaram pra caramba nos pods também, ainda tem isso. Sei lá quantas horas de conversação essa galera tem. Aí, claro, eles foram pra lua de mel, conversaram. Então eu acho assim, eu não sei, é muita coisa também para absorver, muita informação sobre o outro, muita coisa. Então eu não sei realmente se eu ainda teria alguma coisa, porque
eu fico um pouco cansada às vezes quando eu tenho tanta informação assim para processar, sabe? E aí talvez eu tivesse nesse ponto eu até entendo um pouco os caras, o próprio bem. Eu acho que eu ficaria sobrecarregada com tanta informação. E dissesse que para esse momento, pro que eu quero fazer, tá legal. Porque a gente tem a vida inteira para se conhecer. Mesmo quando você casa anos de relacionamento, quando você vive com outra e casa, você vai descobrir outras coisas. Todos os dias você não descobre uma coisa nova sobre mim. Não é? É ou não é? Todo dia não, amor. Quase sempre. Todo dia você descobre. Surpresa. Todo dia você descobre uma coisa nova. Não, porque você não é caixinha de surpresa. Ah, tá. Isso é bom ou é ruim? É bom, mas às vezes eu vejo coisas novas em você, entendeu? Entendi. E aí ela vai perguntar pra ele sobre política. Por exemplo, achei que você fica super lindo com aquela roupa da formatura. Com a Beca? Muito lindo. Pô, mas tu já me viu de Beca umas 6 vezes. Lindo, mas eu achei dessa vez muito lindo. Achei muito lindo. Então tá. Você estava muito linda também. Muito obrigada. Eu tava com a roupa Beca muito feia, mas... Ela perguntou pra ele sobre política e ele falou que não se envolve muito. E aí ela falou que vota e que geralmente ela vota dos democratas, e ele perguntou se ao momento do voto dela ela se alinha com... ela tenta alinhar com a questão religiosa dela. E ele já fez uma pergunta mais ou menos sabendo ou esperando uma determinada resposta. Porque ela fala que ela vota nos democratas, sendo que tem a mesma religião que ele, e ele fala para ela que a família dela vota nos republicanos por causa das questões religiosas. Então, quando ele pergunta isso para ela, ele já tá na pegadinha. Ele já tá numa vou te sondar melhor aqui sem parecer que eu estou te sondando. Ela fala que ela vota a favor dos direitos dos homossexuais, ela vai falar que vota a favor da questão, né? Liberdade da mulher sobre o corpo e sobre a sua gestação, e que ela acha curioso como que alguns assuntos que ela achava que já estavam debatidos e superados voltam a ser debatidos como se fossem verdades verdades universais, e que para ela não deveriam ser mais questões. Ele falou que é uma situação de casal, da questão da gestação, né, que ele achava que os dois deveriam opinar quando há uma situação em que envolve um casal propriamente dito. E aí ela pergunta para ele na verdade ele pergunta para ela se eles votassem em partidos diferentes, se ela estaria ok com isso. Ela fala que sim, mas que eles precisariam conversar sobre alguns pontos, né? E aí ele disse que a família dele deve votar, que a família dele vota de maneira mais conservadora por causa da religião, que aí já é algo que me parece que é o aspecto que eu não concordo, que não é o fato de você ter uma religião que obrigatoriamente você tem que votar num partido ou num determinado candidato. E aí ela falou que não conhece muitos negros que são republicanos, né? E aí depois eles foram ensaiar a valsa deles, aí teve a prova do vestido, e o vestido era com muitos brilhos. Eu acho que... Achei meio too much. Eu quero ver no dia, mas na hora achei meio too much. Eu já vi vestidos assim na internet com esse pano de brilho, bem bonitos, assim, vestidos orientais, de noivas turcas, noivas árabes, muito bonitos. Mas, assim, eu achei um pouco, assim, brega. Ele, por sua vez, já meteu um terno clássico lá, meteu uma gravatona clássica também, cor vermelha, lençozinho vermelho. A Ana Cláudia não gostou. Não gostei, não sei porquê. E aí depois, quando eles estão lá já conversando de novo, ela entrega o acordo pré-nupcial para ele. Ele disse que queria ler sozinho. E aí ele perguntou o que ela responderia caso alguém perguntasse para eles por que eles estão fazendo o acordo pré-nupcial, já que eles não esperam se separar. E aí ela disse que o acordo pré-nupcial é caso alguma coisa dê errado, porque ninguém que casa já casa esperando se separar. E aí ele fica meio pensativo e tal, diz que vai levar para a família ver, diz que vai levar para um advogado. Ela fala que tudo bem, que se ele quiser acrescentar ou tirar alguma coisa, ele pode falar, e é isso. Aí depois, no último encontro deles, eles vão dar de charrete, e aí eles vão para um jantar interativo. Nesse jantar interativo,
ele entrega para ela uma bola de basquete dourada, escrito o nome deles, entrega uma camisa com o nome dele e um número, e a dela, uma outra camisa com o nome dela e um número, que juntos formam a data do casamento deles. Eu achei que ele se esforçou muito, pensou muito, Bom, fez assim, acho que ele pensou, procurou algum lugar para fazer, se esforçou. Tem gente que não faz metade. Ele se esforçou muito. Eu achei que se esforçou muito mais do que a maioria. E aí, eu também achei muito legal, assim, as escolhas que a produção fez dos lugares para levá-los, do que eles iam fazer, bem legais. Porque se fosse ser só por eles, teria sido 20 minutos de episódio. E aí teve como mostrar um pouquinho da charrete, da cidade e tal. Aí você rendeu um pouco mais de assunto, mais de take, entendeu? Foi inteligente da produção. Parabéns, já pensaram nisso, só pensar assim, esse povo aí não vai render nada. Embora que a gente já tá demorando muito neles aqui. E aí ele chega com um acordo no dia seguinte, o programa já mete uma música de tensão, uma edição mais demorada, cortes mais frenéticos. E aí ele fala que mostrou para um advogado e para a mãe. E aí é bem o que ela falou mesmo. Ela, você achou que eu fosse te roubar ou qualquer coisa do tipo? Aí ele, não, sabe, eu já concordava antes, mas minha mãe ainda estava um pouco segura. Depois que ela viu, ela ficou mais calma, e eu também fico mais calmo com isso. E deles é isso. Eu acho que eu não tinha que ter um contrato pré-nupcial. Não só para questões financeiras, mas para uma série de coisas. Eu sou super a favor. Vamos para Joy e Mônica. Aham. E aí eles foram tirar foto com a irmã insuportável dela, que é a fotógrafa profissional. Aham. E aí ela falou para a irmã que ela tinha julgado ele muito rápido e queria que ela conhecesse melhor o Joy, já que ela teve tempo de conhecer e a irmã não teve. Aí a irmã pediu desculpas para ele pelo modo como agiu, disse que o problema não era ele, era ela, porque quer queira que não, ele era um estranho que estava chegando na casa dela e já dizendo que ia casar com a irmã. Sim. Né, e para ele ficar tranquilo, porque ele não fez nada de errado, né? E aí ele agradeceu e perguntou para a irmã se tinha algo específico que ela não tivesse gostado. Ela falou que era a energia dele. A energia dele era muito expansiva, né? E aí ela falou que a irmã dela gosta de cochilar, sempre tentando achar achar um problema. Né? A irmã dela falou, aí a Mônica falou que ela realmente gosta de cochilar, mas que isso não é problema, porque ela gosta de curtir também, ela gosta de fazer coisas, então isso não seria um problema, né? Adorei o ensaio fotográfico. Melhor coisa que a irmã dela fez no programa todo. Pois é. Se ela tivesse entrado calada e só fotografada, eu achei ela uma pessoa incrível. Eu gostei das poses que ela sugeriu, do jeito como ficou. Achei que ficou bem diferente, espontâneo, a cara deles. Eu gostei pra caramba. E aí os dois falaram pra irmã dela, né, que eles não iam casar se não tivessem 100% de certeza. E aí a irmã resolve falar que deu pra perceber enquanto estava tirando as fotos, que pela interação deles, que eles se gostam. Que como ela tira muito foto de casal, ela consegue perceber quando o casal se gosta ou não, e ela conseguiu perceber que eles se gostam, que estavam lá no mundinho deles. Coisa linda! Coisas do tipo, né? Só que vai mostrar nas cenas do próximo capítulo, ela falando pra irmã, faltando 10 minutos pra entrar no altar, que ela acha que tá tudo muito rápido. Mas enfim. Ela é chata, essa irmã dela, é muito chata. E vai dizer que gosta bastante dele e que vê ele como um membro da família, né? Aí depois lá teve um encontro que todo mundo foram jogar tênis. Na prova do vestido, ela meteu um vestido com uma fenda que vai até a cintura. E eu não estou exagerando. Menina, quase a menininha apareceu. Ele já escolheu um terno mais simples, é praticamente um blazer o dele, né? Nem um terno. Mas é engraçado que ela fala que... Ele ainda vai botar uma camiseta, que ele experimentou com a camiseta branca. Mas tu quer apostar comigo que ele vai botar alguma coisa havaiana por dentro? Não será? Eu acho. Não sei. O que vocês acham? Comenta aqui comigo se a gente vai acertar ou não, vai errar a aposta. Mas a Mônica falou que estava tremendo, inclusive, enquanto ela tremeu, as perninhas ficou a bamba. E aí ele, conversando com os amigos, ele falou, né, que disse que vive um dia de cada vez e que terá resposta no dia. Aí o amigo perguntou se ela agrega o estilo de vida dele, e ele respondeu que muito. Aí o último encontro deles foi num conservatório que tem na cidade, que ela ficou muito emocionada porque era um lugar que ela ia com a família quando era mais nova. Lindo lugar. E agora estava indo lá com ele jantar. Muito perfeito. E aí pra produção ela fala que ela ainda tá meio hesitante, né, porque ele não deu certeza ainda. Meu, teu cabelo começou a voar todo agora.
Então pode ser que na hora ele chegue e diga não e acabe com todo aquele sonho que ela está vivendo, que eles estão vivendo. Aí eles vão sentar, vão ficar conversando, vão lembrar da história deles. Aí eles falam sobre linguagens de amor, porque parece que também tem que ser um tema que pelo menos um casal tem que tocar em toda a edição do Casamento às Cegas. Ele falou que a linguagem de amor deles são palavras de afirmação e gestos de serviço. E aí ela falou que gosta de palavras de afirmação porque ela precisa às vezes que as pessoas revalidem ela. E aí ela falou que o dela é o toque, que ela às vezes ficava comparando como era ela e o Joey com os outros casais, que se encostavam muito mais, e ela ficava com receio disso ser um sinal. Aí ele até pergunta, mas você percebeu que eu estou me esforçando? Ela, não, dá para perceber que você tá se esforçando 100%, pode ficar tranquilo em relação a isso, obrigado, inclusive. E aí ele já falou que adora a comunicação entre eles, que eles conseguem conversar sobre as coisas numa boa, e que ele a ama muito. E aí ele fala para ela também que por causa do jeito dele grandão, altão, fortão, as pessoas às vezes acham que ele é só aquilo, que ele não consegue conversar, que ele não consegue ter uma boa conversa, que ele não é profundo, mas ela conseguiu conhecer ele primeiro justamente por esse lado. Coisa linda. E aí ela fala que ela já tinha tido outros namorados e que cada um tinha uma faceta que ela gostava mais e que ele conseguia reunir todas as facetas num potinho, num saquinho só, e aí virou piada facetas. Com um troço de ter várias facetas. Assim, apesar da conversa terminar eles rindo, eu até comentei com a Ana que esse dia foi a conversa mais séria que o programa mostrou deles, assim, fora das cabines. Porque uma coisa que estava começando a incomodar é que só aparecia eles rindo. Era uma piada e risada, uma piada e risada. E aí ficava a pergunta, gente, e as conversas sérias? E os debates mais sérios? Como que fica a situação? Como eles se organizam? E aí dessa vez mostrou que eles realmente têm conversas, né, sérias e estão alinhados, ou pelo menos aparentemente estão alinhados nessas situações. Vamos pular Dave e Lauren, tá? Daqui a pouco a gente volta para eles. E aí vamos pro... Sabe bem? Acho que vai ser, né? Já vai ser ele já. E aí vamos pra Sarah e Ben. Esses episódios acabaram mostrando mais eles, né? Porque tá chegando a reta final. E aí acaba precisando mostrar mais. Até pra justificar o que vazou, né, da situação deles. De que eles vão dizer não no altar. Mas ela pergunta para o Ben como ele está sobre a situação que eles estão vivendo, e aí ele falou que as pessoas que conhecem acabariam comentando sobre o programa, que era algo esperado. Então era esperado que as pessoas comentassem, mas que ele não sabia dizer porque essa garota estava tão incomodada com isso, e que é óbvio que ele evoluiu de lá para cá. Né? Ela disse que quer se proteger e proteger ele também, e que ela não quer invalidar o que a garota sentia no vídeo, mas que se fosse algo mais recente, para ela seria um problema. Como já tem 4 anos, ela acredita que ele possa ter mudado, o tempo já passou, e aí ele mostra muito claramente que ele realmente está mudado, que ele passou a respeitar a garota, dizendo que para ele foi algo insignificante, que ele achava que não precisava nem ter comentado. Jesus. E aí ele vai conhecer a irmã da Sarah e a namorada dela. Ela disse que está tudo bem. Ele, inclusive, nesse encontro, ele nunca vai falar tanto quanto falou em todas as edições do programa. E aí a irmã e a namorada fizeram uma piada sobre encontro lésbico, que ele não entendeu, depois elas explicaram. E ela comentou do dia que ele deu uma resposta na cabine que ela não gostou e ficou pensando sobre aquilo, mas ele também ficou pensando sobre aquilo no dia anterior. E aí voltou e melhorou a resposta dele. Minha filha, tu não tá sacando. Mas enfim, aí ele disse pra família dela, pra irmã dela e pra namorada dela. Namorada, eles colocaram como acompanhante, tá? Então a gente não sabe. Parceira, quer dizer que eles colocaram. Então a gente não sabe se é namorada, se é esposa, o que é. E aí ele falou que é financeiramente conservador e liberal e socialmente liberal. Tá bom. E aí a cunhada da Sarah fala pra ela, vocês precisam ter uma conversa séria sobre política porque ele tem privilégios que você não tem. E
E aí, quando ele vai levantar para pegar uma bebida, para ir no banheiro, elas continuam conversando e a Sarah fala para a irmã e para a cunhada que elas não precisam se sentir obrigadas a apoiarem ela. E elas falam, mas nós queremos te apoiar, a gente te ama. E aí a cunhada dela até fala, com todo respeito, para mim não importa quem está sentado ali, nós só estamos aqui por causa de você, nós só nos preocupamos com você. E aí a Sarah fala para elas que elas são iguais e a cunhada fala, ser igual não quer dizer que se completa, tá? E aí ela fala que escolheu ele porque ele faz ela se sentir especial, e a irmã dela fala, desculpa, mas isso agora não é o real. E a gente tem que fazer uma observação aqui, porque no caso do Ben e da Sarah, a gente já teve informações anteriores de que as coisas vão melar. Uhum. Inclusive o programa tá fazendo um drama que eu até falei pra Nana, será que ele mentiu e todo mundo caiu no papo dele? Tcharam! Mas pela cara que ela faz e pelas cenas dos próximos episódios, não parece que seja isso. Mas em outra situação, talvez a gente pegasse ranço da irmã e da cunhada dela. Assim, eu acho que elas são muito incisivas nas perguntas, mas, de novo, o Ben é um cara que ele fala o que você quer ouvir porque ele repete o que você fala. E assim, ele é muito... as frases dele são muito curtas. Ele, pelo menos assim, o que mostra a edição pra gente, né? São frases muito curtinhas. Você não vê um raciocínio desenvolvido onde até você mesmo pudesse pegar alguma falha, alguma contradição. Como ele fala muito pouco e geralmente de alguma forma repetindo o que a outra pessoa disse, você não consegue encontrar muita falha. Eu concordo com tudo isso, chega até um pouco. E aí eu acho que nesse ponto, quem é um pouquinho mais inteligente, quem tem um pouco assim mais articulação e percebe essa coisa do discurso do outro, você vai notar isso com relação a ele. Você vem falando isso desde o começo da temporada. Porque eu também já sabia, né? De repente eu já estava armado. E assim, eu acho que elas acabam talvez percebendo um pouco disso, sabe? E principalmente assim, por essa formação que ele tem, conservadora, dessa família super religiosa que ele tem, deixa a irmã e a namorada da irmã com um pé atrás, né? Com relação a ele. E aí Eu não sei também se elas comentaram ou não sobre o passado dele, que ela teve um vislumbre, não sei nem o quanto que ela viu do passado dele. A gente vai falar daqui a pouco, porque o programa resolveu omitir os outros vídeos que tiveram, né? O programa só mostra a gente conversando sobre um vídeo. Eu também só vi um vídeo, não vi outros. Mas depois, quando ele fala com os amigos, ele comenta das influências das pessoas de fora falando, dando a entender que tiveram outros vídeos. Mesmo que só tivesse o vídeo dessa garota, tiveram vídeos das pessoas comentando. E eles não vão falar mais disso. Sim, sim. Né, entendeu? E aí ela acaba indo na igreja do Ben para conhecer. E vou te dizer que parece que o pastor escolheu o pior sermão que ele podia dar no dia que a Sarah foi. Porque ele fala justamente sobre o esforço que a pessoa que vai na igreja tem que fazer para conseguir convencer o parceiro, o amigo, a parceira a irem para a igreja com ele se eles não gostam de ir. Parece que o cara escolheu a dedo o tema. E ele fala muito sobre a importância de converter alguém para Cristo, mas não fala sobre o Cristo, sobre pelo menos por quê. Os trechos que mostraram. Os trechos, ou porquê, né? Parece uma coisa assim meio que para quem não pegou, sei lá, pegou só um trecho, fica bem sem sentido. Parece que é mais importante trazer alguém para a igreja do que... Ele já começa falando, batizei 1.060 pessoas e tal. Enfim, preocupado com o número de fiéis e não preocupado com valores, né? Enfim, soa meio estranho, realmente. E aí ela falou que na questão da diversidade ainda sente algumas questões que envolvem a igreja e que não faz questão de estar na igreja como o Ben sente, mas que fosse deixar ele feliz, ela seria capaz de ir em dias comemorativos, feriados, alguma vez que fosse para ir a família toda, essas coisas, né? No dia da prova do vestido, ela é a primeira e aparentemente escolheu bem rápido o vestido, porque o primeiro que ela já botou, ela já gostou. E a outra coisa dessa edição também, gente, não tem drama nem na hora de escolher o vestido. Não. Tá tudo assim, ó. É longo,
E nada acontece. Nada acontece. O Ben também meteu um blazerzinho também, não gostei da roupa dele. E aí o último encontro deles então é um jantar numa fazenda que eles vão fazer glamping. Nossa, achei isso meio... Porque ele não gosta de acampar, mas de glamping ele gosta, que é acampar com glamour. Assim, tem muito isso na Coreia do Sul, tá? É um camping mais chique, assim, eles vão acampar, mas eles têm sempre muita coisa que te dá conforto. Não é você estar em contato com a natureza pura e simplesmente, né? Mas mesmo assim eu achei que superou o que eu vejo nos doramas. E aí ela disse que enquanto ele estava trabalhando, ela ouviu um sermão. E aí ele, legal, que não sei o quê. E que a igreja falava sobre a questão da LGBTQIA+. E ela disse que eles tinham até umas frases, um discurso meio aberto, meio pra frente assim. Acolhedor, né? Acolhedor, mas que algumas coisas que eles falavam ainda mostravam que eles conservadores e tal. Aí ele fala que não se lembrava, né, a técnica que ele sempre usa da amnésia, que ele falou que não se lembrava ao certo como a igreja dele se referia a essa questão. Uhum. Aí ela falou pra ele que ele Até porque pra ele pouco se importa. Ele não, o que ele não se importa não é com ele, dane-se. Pois ele é, assim. é bem isso também. Tipo, Black Lives Matter também não se importa, enfim. A garota lá que ele ficou, e a garota ficou destruída. Não me lembro dela, não me importo. E aí ela questionou pra ele como ele podia não lembrar das coisas que falou na igreja, que é tão importante e que ele vai todo dia, toda semana, né? E aí ele fala, é porque, não sei, que ele dá uma... Não se importa, né? Sobre ele não se importa. Ele dá uma justificativa lá toda idiota, e aí ela fala que o pastor lá no vídeo deu um exemplo lá sobre, comparou com um garoto com obesidade, a situação do homossexual, e que ela não gostou do exemplo. E ela continuou falando, e aí ele falou o que quando ela terminou de falar? O cara só faltou falar de cura gay, né? Quase ele falou que ia ajudar a outra a emagrecer. E aí mas qual foi a tática que ele usou logo depois que ela falou isso? Não me lembro? Não, a outra técnica que ele usa. Concordo com tudo contigo, tô alinhado com você. Isso. Tamo junto. E aí falou, não, eu também não concordo com isso que foi falado, eu penso mais igual que você pensa, Então, e aí a Sarah fala pra ele que ela fica preocupada porque sabe que a igreja é importante pra ele, mas ela não quer que uma igreja fique entre os dois. E ela fala que, como ela já tinha dito antes, ela poderia ir na igreja com ele em alguns momentos, mas que não é algo que ela está disposta a investir ou fazer força para acontecer. E ela perguntou para ele se ele toparia ir para uma igreja diferente com ele. Que ela se sentisse também mais à vontade. Enfim. Ele falou que sim. Que desse mais sentido para ela. Falou que não queria pressionar ele, mas ele falou que toparia, né? E ele disse que não é trabalho dele dizer que os outros estão errados. E ela perguntou, como assim? Aí eu não sei, ninguém sabe. E aí eu achei que ela não quis debater mais esse ponto. Eu também achei que ia ser um problema. Ela falou, como assim ninguém sabe? Você não sabe o que é o certo e o que é errado? Tem coisa que não dá pra você dizer que não sabe. Né? Então, aí ela resolveu passar por isso. E aí ele fala que se sente conectado com a comunidade dele, né, com aquele pessoal lá da igreja. Ela fala que gostaria de levar ele pra uma parada gay, mas que não quer que não quer que ninguém se sinta desconfortável fazendo isso com ela. Ele falou que iria de boa com ela, e aí ela falou que volta a essa questão porque é muito importante, que ela tem outros valores, mas que isso é muito importante para ela. Ele falou que não se incomoda que ela volte, que toda vez que ela tiver algo incomodando ela precisa falar, mas que esse assunto quase divide eles. Aí depois ele até muda, né? Ele muda a palavra dividir para outra coisa, e que quase se sobrepõe aos outros valores que eles têm em comum, né? E aí ela pergunta para ele depois se tem algo que ele queira perguntar para ela, ele fala que não, está satisfeito, porque ele na verdade está exausto, porque teve um dia muito cansativo no trabalho. Ele muda, relaxado, quer dizer relaxado. E aí ele não está conseguindo pensar muito nisso. Ela fez uma cara claramente de quem não gostou, né? E aí ele saca pela cara dela que não era a resposta que ela queria ouvir, aí ele joga a carta do mas eu te amo, se você se sentir que não é amada, me fale, né? E ela fala que se sente amada e que é muito fácil conversar com ele, e ela fala para a produção que sente que o lar dela agora é o Ben. Uhum. Ela praticamente fala com o espelho. No dia do casamento, a mãe dela aparece, a irmã vai também com a cunhada dela,
A mãe dela falou que sempre troca mensagens com a mãe do Ben, inclusive porque a mãe dela é religiosa. Então elas têm isso em comum. E aí ela comenta com a mãe que tinha ido na igreja com o Ben, a mãe brinca, então falando que agora ela tem que começar a ir com ele também. Ela fala que não curtiu muito, né, que achou tradicional. A irmã dela comenta, né, que ela chegou a questionar algumas coisas, que a Sarah questionou algumas coisas, que essas coisas deveriam ter sido questionadas realmente. E aí quando a Sarah vai lá botar o vestido depois de terminar de se maquiar, a irmã e a parceira, a companheira dela, começa a cochichar falando, a cunhada fala, né, eu acho que ela vai dizer sim, a irmã fala que acha também, mas que não sabe se ela está fazendo isso porque quer ou porque acha que é o que deve fazer, que ela quer dizer para a irmã, faça isso por você. E aí o padrasto dela chega, ele disse que o tempo passou muito rápido. Vou te dizer, a fala do padrasto para ela nessa hora foi uma das coisas mais fofas da temporada. Se tu pegar a temporada toda, as declarações no pod, tudo que aconteceu de conversa, a fala do padrasto dela falando do como o tempo passou rápido, de como parecia que ele estava assistindo Bob Esponja com ela ontem, que ele fala que ela era um porre, porque ela vivia querendo discutir com ele, e que a amava. Foi uma das coisas mais fofas da edição, se não foi a coisa mais fofa da edição, né? E aí eles vão lá, dão as mãos, meio para fazer a última confraternização de apoio. E aí o padrasto, se não me engano, pergunta para ela o que ela tá sentindo. E aí ela fica meio travada, a irmã já aproveita, bota para fora. Fala o que você tá sentindo. Aí ela fala que tá se sentindo feliz, mas que é complexo. Aí o padrasto já fala, o que você decidir, iremos... Não, a irmã fala, desculpa. Faça o que você decidir, iremos te apoiar. Faça o que você tiver que fazer por você. Né? Aí ela fala para a produção que ela vai subir no altar, que ela está preparada para dizer sim, que o coração diz que está bem, mas o cérebro dela diz que não. Então, e aí fica uma travada nisso. Vou falar sobre ele com os amigos e aí depois a gente volta a falar dela, tá? Ele, enquanto vai se arrumar, os amigos dele chegam, tá todo mundo brincando, conversando, ele dizendo que é tudo maravilhoso. Um amigo pergunta para ele se tem algo que eles não conversaram, ele diz que não. E aí o outro amigo pergunta, né, e fala como vai proteger ela e evitar que coisas externas atrapalhem. Ou seja, tiveram outras coisas que aconteceram, que o programa não mostrou. E aí ele fala que é complicado porque a maior parte é sobre ele. E aí como que ele vai proteger se o assunto é ele? Eu vi, inclusive, na rede vizinha, que várias pessoas ficavam filmando as filmagens, tá? Então, tinha muita coisa assim das pessoas comentarem, você viu, tá fulano, olha ali quem tá ali, e não sei o quê. Então, rolou muito disso, de filmagem das filmagens, que o pessoal comentava e falava, e dali começava a falar sobre a vida do outro, eu conheço. Aí o outro falava, você tá vendo essa filmagem aqui? Então, essa fulana aqui estudou comigo, não sei o quê, ela fez tal coisa. Então, tinha um negócio assim, acontecendo bastante lá. E aí, o Ben fala para a produção que a esse ponto nada faria ele dizer não no altar. Guarda essa informação aí, tá? A família dele chega, a mãe dele e a família tinham chegado, né? Isso já ele se preparando para entrar no altar com a mãe e com a sogra. Ele brinca com a sogra, não. Com a avó, ele brinca com a avó, dizendo que a avó sempre vai ser o número 1, mas a Sarah tá correndo e tá perto dela, que não sei o quê. A Lauren e a Molly foram no casamento, e aí depois a gente também fala por que isso tem uma certa importância aí dentro do programa. E aí, ele entra com a mãe dele e com a avó, e aí quando a Sarah vai entrar com o padrasto, cara, eu não sei se a irmã dela brifou o padrasto, não sei se por causa da fofocalhada toda também ele já estava meio escaldado. Ele aproveita que estão só os dois, ele começa. E aí, qual é a dele? Não, ele é bom. Você tá feliz? Ela, tô. Ele é inteligente? Não, ele é muito inteligente. Não, se ele é tão inteligente assim, então a gente tem um problema, ou ele tem um problema, alguma coisa assim, né? Você acha que ele agrega pra sua vida? Aí ela já começa a dar uma travada assim, aí ela, não.
Agrega assim, ela, aí pergunta pra ela o que você mais gosta dele, o que você mais gosta na relação. E aí ela fica tentando responder e tal. E aí mas tu percebe que ela tá... Eu acho que dá pra ver, enquanto ela se arruma, alguns momentos em que parece que ela vai longe. Sim. Que o olhar dela, e ela se distancia daquilo ali. No altar ela faz isso mais ainda. Sim, porque no altar não vai um juiz, vai um pastor. E aquilo parece que já está incomodando muito ela. E o pastor começa a rezar. E a impressão que ficou pra mim, eu acho que foi a mesma coisa que ficou pra você, porque você tá falando, que é o seguinte, cara, eu já estou cedendo no meu casamento ter um pastor rezando. Porque todo mundo tá rezando, e conforme o pastor vai rezando, ela vai fazendo uma cara de desconforto, e a cara de desconforto só aumenta. Uhum. Talvez se tivesse o juiz de paz lá, não fosse o pastor... É possível. Porque, assim, dá pra ver nitidamente o desconforto dela e ela se desassociando, assim, do tipo assim, se distanciando daquilo ali. E o quanto ela tem um afastamento, alguma prevenção, alguma coisa contra a religião. E aí tem um problema aqui, né? Porque, como a gente tá falando lá desde o primeiro vídeo, o que o próprio Ben falou é que eles não se casam e que ele diria não para ela no altar, mas ele não teve a oportunidade de dizer porque ela disse não primeiro. E até comentei, né, com a Ana, falando, Ana, será que ele mentiu? Porque ela tá chegando ali na beira do altar. E não só isso, quando eles estão no altar, ela fala na fala dele, da fala lá que eles podem discursar, né, que ele é literalmente tudo que ela procura num parceiro. Ele fala pra ela uma hora lá que ele quase beijou ela fala que vai poder beijar depois. Só que o programa acaba alongando o tempo da resposta dela e as cenas dos próximos episódios mostram ela saindo correndo, entrando num carro sozinha e o Ben desesperado com a mão na cabeça sentado. O Ben, a gente acabou de comentar, né? O Ben falou que nada faria ele dizer não naquele momento. E depois, no vídeo que saiu dele, ele diz que ele iria dizer não, que só não disse porque ela não falou antes. Isso. Então, assim... E aí, o que é verdade? O que é mentira? Se você sabe, comenta aqui pra gente, a gente quer saber a sua opinião sobre esse caso. E foi o que eu falei agora há pouco, né? Parece que realmente essa questão dos vídeos sobre o Ben foi algo que aconteceu de tema e não apenas aquela primeira vez que eles conversaram. Porque se o amigo tocou no assunto... é sinal que foi algo que realmente foi mais recorrente do que o programa optou, do que o programa quis mostrar. Que entra no que a gente falou lá no início do programa, ficar nessa prevenção, né, de ficar limando problemas, de ficar tirando possíveis barracos, e entra numa outra coisa que a gente comentou também, que é uma impressão que a gente teve, que eles fizeram tudo que podia para diminuir o espaço do Ben no programa. E aí, consequentemente, diminuía também o espaço dele interagindo com a Sarah. Né? Sim. E aí agora vamos para Dave e Lauren. Meu Deus do céu, gente, já são 1h03 e a gente ainda tem tudo isso para falar de Dave e Lauren. Eu acho que nem precisa, porque é tudo que a gente já falou nos outros vídeos. Porque praticamente assim, o Dave, cara, fixado nessa história, ele continua repetindo a mesma coisa o tempo todo. E ela, por si só, também não tem muito o que dizer, porque ela não tem o que falar, cara. Porque não é uma coisa tão assim... Pra ela não é uma coisa tão importante. O que eu acho que é mais importante é quando eles conversam quando ele bebe. Né? Mas aconteceram algumas coisas aqui antes, né? Porque o programa, na verdade, começa, né? O primeiro episódio dessa parte começa a Lauren falando que ele resolveu ficar com os amigos em vez de ficar com ela depois que eles tiveram a conversa, e ele ainda diz que ela que não está preparada para o casamento. A gente descobre que ele mandou mensagem para ela de madrugada, que ela mandou mensagem para ele de manhã e ele não respondeu. E quando ele chega como se estivesse tudo bem, e ele pergunta para ela, como você dormiu? Não, ele tinha mandado uma mensagem falando para ela que ele ia dormir na casa do amigo, mas que de manhã eles resolveriam tudo. Aí quando ele chega, ele vê que ela tá chateada, mas ela tá se controlando, tentando dar o melhor de si, mostrar uma cara e ele chegou 2h da tarde, né?
2 ou 3 da aí tarde. ele tenta desculpa, ele fala, porque eu dormi na casa do meu amigo, aí o telefone acaba, eu te mandei mensagem de madrugada, aí eu tive que esperar um Uber, Porque meu carro ficou no centro da ficou no centro da cidade. cidade que eu tinha Aí a bebido. bateria do meu celular Aí acabou. exatamente, aí eu dormi, aí eu acordei, eu fui buscar meu carro, aí cheguei aqui agora. E aí ele fala... Com a cara inchada de sono. E aí Só o que eu tenho pra dizer. a Lauren pergunta o que tinha feito, aí ele falou que foi no bar com o amigo, aí ele fala que foi divertido. Aí eu já pensando comigo, jura? Aí depois se Aí desdiz. ele Ele não toca e quer fala, dizer, não, não, mas nem deu pra se divertir. mas foi difícil até para conseguir me divertir com toda a situação. Foi complicado. E aí ela perguntou de novo e ele disse que encontrou... Aí ele fala, você só foi nesse bar? Onde você foi? Ele, depois eu fui no basement. O pessoal que é um do outro programa... bar de lá. O pessoal do programa tava lá? Ele, tava. Aí ele vai falar da Molly e tal. Ele comenta que a Molly tava lá, que até perguntaram pra ele se ele queria falar com a Molly. E ele falou que achou que não era o melhor momento, então não foi. E aí ela falou que achava realmente que não era o melhor momento. Desculpa que eu tava me coçando. E aí ela falou que concordava que realmente não era o melhor momento. E aí ela disse que foi conversar e foi ver os pais dela. Aí ele, eu não sabia que você tinha ido falar com eles. E aí ele comenta que não sabe como vai ser quando for conversar com a família dela, porque eles com certeza vão perguntar sobre essa história do ex-namorado dela, e que ele não sabe como que vai responder, porque ele não tem a resposta ainda, né? E aí ela disse que está no experimento porque quer continuar com ele, e aí ele disse que também quer continuar com ela. Aí vão conhecer a mãe dela, ele falou que estava se sentando de frente para ela poder começar o interrogatório. Aí a mãe dela já falou, não, mas você também pode me perguntar, eu vim preparada para responder, tudo que você quiser saber, você pode responder. Tipo assim, meu filho, eu sou a mãe dela, se tem alguma dúvida, pergunta para mim, estamos aqui para esclarecer qualquer... Tu vê que todo mundo que estava ao redor da Lauren, exceto o pai dela, né, porque depois a gente vai ver do que o Dave falou, mas não acho que o pai dela esteja errado também não. Mas todo mundo que foi conversar com o Dave foi na disposição de tentar esclarecer a situação. Que foi justamente o oposto de todo mundo que conviveu com o Dave. Ou que foi justamente o oposto do que o Dave disse que a galera fez. Se eu sou amiga da Lauren, não é fazer isso não. Não. Eu falo, olha só, tu não precisa se justificar pra esse cara não. Não se justifique, não se explique, você já... Acabou, chega, não tem que todo mundo ficar limpando a tua barra. É claro que assim, tem um problema que você está num programa de televisão. E aí eu entendo que às vezes talvez as pessoas estejam indo muito mais para falar, para a audiência ouvir, do que exatamente pro Dave. Porque o Dave não tá mais, ele não tá ouvindo, cara. Porque todo mundo fala a mesma coisa, ele fala a mesma coisa. Cara, a gente, sei lá, se você juntar, dá uns 2 episódios do Dave de mimimi. Sabe, porque a masculinidade dele é frágil demais, ele é muito pequeno, e aí assim, esse sofrimento que ele traz, cara, ele conseguiu agigantar, e ao mesmo tempo, outro cara que ela ficou, ele aqui do lado de fora, tu já viu a foto que ele fez? Ele teve a cara de pau de fazer uma edição, como se ele tivesse uma foto no programa, como se ele dissesse assim, vocês me botaram dentro do programa. Não, esse tal do é dela também. Ele tá... É dela ou é Dave? Nem lembro. Não, acho que é dela. Sei lá. Ele tá aproveitando. Então ele fez essa montagem como se ele fosse um participante do casamento às cegas. Bobão, ele fez uma postagem como se ele estivesse indo gravar um podcast que ele diz que vai revelar toda a verdade, entendeu? No momento não existe exato, podcast nenhum, tá? Sendo que a foto parece ter sido só uma montagem que ele fez, até porque a Lauren já tá falando lá que eles já ficaram mesmo, então não tem o que ele... querer ficar contando mais, cara, enfim. Assim, desculpa, Lauren, tu... Dedo podre do canal. Porra, cara feio, bobalhão, sabe? Enfim, assim, eu entendo que é aquele problema do tipo assim, você ficou com o cara e esse cara é amigo do meu irmão e é amigo de não sei quem, amigo de não sei o que lá. Enfim, eu acho que o problema meio do cara é ser de um círculo muito próximo e aí tipo assim, já pegou a mulher dele. Entendeu? E como o cara é meio babacão, não sei. E aí ele não teve coragem de realmente defendê-la, de repente peitar o cara e falar, tu vai calar tua boca, entendeu? Lava a tua boca antes de falar o nome da minha mulher, não quero você comentando, vou te processar. Alguma coisa nesse sentido.
Sei lá, não sei o que ele tá falando. Se tu vai falando mal dela, por exemplo, não sei. Vai processar sem saber do que tá falando? Era o que, não sei. Eu tô trazendo possibilidades, entendeu? Desculpa. Estou trazendo possibilidades. E aí a mãe dela comenta da conversa que ela teve com a avó da Lauren, que estava com medo de casar, e a avó pergunta: você está com medo de casar ou está com medo do pai dela, da Lauren? Né? Ela fala que é do casamento. Então a mãe fala, né? A avó da Lauren falou para a mãe dela nunca comparar os casamentos, porque cada casamento é um casamento. E aí a gente descobre que o pai da Lauren não quer aparecer nas câmeras, né? E aí a mãe dela pergunta pro Dave se a família dele quer conversar com ela mesmo, né, com a própria mãe dele, e ele fala que o pai dele viaja muito e não sabe nem se ele vai conseguir vir pro casamento. Aí a mãe dela pergunta pra ele: não, mas você tá bem em relação a isso? Aí ele se toca da bosta que ele falou. Aí ele: não, ele virá e quer muito vir. E a minha irmã também quer muito participar de tudo isso. Mas voltar para o mundo real é bem difícil, são muitas fofocas, está sendo difícil para mim. Aí ele se toca e fala: não, e para ela também, né? E aí a mãe dela pergunta para ele, né? Mas do que a sua irmã tem medo? E aí ele responde: não, ela só quer me proteger. Não, cara, quando ele fala que que ele não quer fazer a irmã dele perder o tempo... Não, amor, peraí, amor, isso é mais... calma, tá bom. E aí a mãe dela pergunta pra ele: seus amigos estão bem com tudo isso? Aí ele fala: estão. Aí a Lauren: estão mesmo? Aí ele: sim. E aí a mãe dela fala, né, que eles precisam perceber que não é... Fala pro Dave, né, que os amigos deles precisam perceber que não é sobre eles, que é sobre a relação do Dave com a Lauren, né? E aí a mãe dela, inclusive, fala: se a sua família, se a sua irmã conhecer a Lauren, ela vai ficar despreocupada, porque ela vai ver que a Lauren é uma pessoa super normal, não tem nada demais em relação a ela. E aí ele fala depois que, para a produção, né, que cresceu mais... Não, na verdade ele fala até conversando com elas, que ele cresceu mais nesse mês do que cresceu nos últimos 32 anos. Putz, grila. A mãe fala, né, que confia na Lauren, porque a Lauren sabe o que ela tá toda hora dando assim, falando: meu filho, acorda pra vida, né, mais difícil. E que ela também falou que entende que eles queiram que as pessoas estejam próximas deles, que as pessoas participem desses momentos deles, mas que eles estão dando muito peso para essas pessoas, né? E aí eles vão jogar boliche. Dá a impressão, inclusive, nessa conversa, apesar do Dave ser meio idiota, que as coisas vão mais ou menos, né, se acertar. Só que estão eles jogando boliche, eu tô toda hora falando: pô, Ana, ele tá incomodado com alguma coisa, ele não tá prestando atenção. Ele joga, aí a Lauren vai jogar, ele mexe no celular. Ele joga, a Lauren vai jogar, ele se distrai pensando em alguma coisa e não vê o que ela fez. E aí ele comenta, antes dele jogar, né, antes dele entrar para jogar, ele fala: meus amigos surtariam se soubessem que eu estou aqui agora. Não gosto de colocar os dedos nesses buracos. E os tênis são muito... Por que os tênis precisam ser tão feios assim? Eu vou guardar minha opinião sobre essa afirmação que ele fez e sobre essa pergunta, tá? E aí a Lauren pergunta, né, como que ele tá, o Dave pergunta para ela como ela tá em relação a encontrar o pessoal do programa no dia seguinte. E ela diz que só não quer ficar mais ouvindo opiniões, porque já tem muita opinião de fora, então ela só quer poder conversar com as pessoas. E ele fala que tá assim também, mas que infelizmente a vida não é assim. Ele com certeza vai todo mundo falar pra ele: eu também não aguentaria isso, que absurdo. Se bem que vários homens também acharam que também não aguentar, tá? Quê? Vários homens lá na conversa também disseram que não iam aguentar o que ele tá passando. O Daniel e o Ben falaram que não gostariam. Não, amor. Mas eu não sei se vocês falaram por causa da situação da Lauren em si, mas do estresse que ele tá passando, mas foi um estresse que ele se colocou, né? Enfim. E o Ben concordar com ele também não é nenhuma surpresa. E aí ele disse que a irmã dele não esperava que ele fosse tão longe no programa, e ele disse, inclusive, que falou para a irmã dele que isso não aconteceria. Aí nisso a Lauren já olhou para a cara dele, né? E aí a Lauren fala que a relação entre eles vai melhorar quando a irmã dela quando a irmã dele conhecer ela, né? E aí ele falou que conhecer o pai dela foi muito estressante, e ela disse que é difícil lidar também com a irmã dele que não quer conhecer ela.
E aí ele disse que ela quer conhecer, mas é a família dele, e eles não conhecem qualquer um. Aí nisso que ele fala que não quer conhecer qualquer um, gente. eu já pensei assim, não é possível que ele falou isso. Eu já tinha levantado e me embora. E aí então ele valeu, tô indo, tchau. E aí ele completa falando que não quer desperdiçar o tempo da irmã dele. Pelo amor de Deus, gente. Essa relação com esse menino, com essa irmã, que coisa estranha. Que coisa estranha. Inclusive teve um perfil lá na outra rede que botou lá uma foto dele com a irmã e fala que se as pessoas querem saber como o demônio se parece, podem ficar surpresas. Que coisa doentia. E... Gente, assim, terapia, pelo amor de Deus. Eu não sei se realmente isso é verdade. Eu já vi situações em que a pessoa projeta na outra e às vezes a outra nem é isso tudo, tá? Mas assim, que tem aí caroço nesse angu, tem. Pelo amor de Deus, que história estranha. E esse cara desse vídeo fala, né, que se não é isso tudo se a irmã dele não é isso tudo que ele fala, ele faz ela parecer tudo isso, né? Sim. Que ele jogou ela em cima do caminhão e estava dirigindo o caminhão. Exatamente. Mas aí isso é a gota final, né, pra Laura, em que ela fala, se você acha que ela me conhecer é perda de tempo e que isso não vai pra frente, eu gosto de saber logo, porque eu não aguento mais ficar nessa situação que a gente tá. E ele fala que não gosta de ter essa conversa de onde eles estão, ela fala que também não quer ali, porque eles estão no meio do boliche. E aí ele pergunta se eles podem ir para outro lugar, e ela diz que sim, e aí a produção arranja um programa, um local lá que parece até muito estranho, auditóriozinho. Parece um cineminha pequenininho. Sabe um lugar onde parece que faz teste de público? Pode ser. Ou até um lugar, um clubinho para stand-up comedy, assim, para stand-up comedy. E aí ele começa falando para Lauren que ele tinha certeza. E aí as pessoas começaram a perguntar para ele de por que ele estava ficando noivo dessa mulher que estava com um namorado. Aí ele faz até entre aspas, né? Antes de entrar no programa. E aí fala que a Lauren estava tranquila em relação a isso, porque ela não esperava que o Dave ou qualquer outra pessoa do programa descobrisse conhecesse grande o cara segredo. também, Ai, e que ela não tivesse que lidar com essa situação. E aí fala que ela não terminou direito. E aí eu literalmente estou aqui. Blá, 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 meus amigos não mentiriam pra mim, blá, 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 vocês transaram 2 dias antes do programa? Ela responde, não, 1 semana antes. E aí, blá, 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 e a Lauren fala, isto é algo que você precisa trabalhar, porque você não está preparado para ser uma equipe com alguém. E ele fica revoltado com isso. Não, ele quer encontrar uma mulher perfeita, pura, imaculada. Cara, assim, essa pessoa não existe, ninguém é perfeito, ninguém é imaculado. E aí ele fala pra ela que ela tá parecendo o pai dela, que falou da família dele, que eles não queriam se comprometer, mas que ele fez a mesma coisa. Cara, assim, não tem nada a ver. O pai dela não quis aparecer na câmera, mas foi conversar com ele. A família dele não quis conversar com ela. Nem por vídeo, nem por telefone, nem por chamada. Ou pelo menos foi isso que ele fez parecer. Ou nem off camera, né? Não, muito menos. Ela não quis olhar na cara da Lauren, né? A Lauren é digna de ver, de estar na presença dela, né? Que é muito complicado integrar a Lauren na família dele e com os amigos, porque a irmã dele não quer conhecer ela. E a Lauren fala sempre falou que queria conhecer os amigos e a família dele. E aí o Dave fala que eles são as pessoas mais importantes para ele, e que se eles quisessem, se o Dave quisesse que eles estivessem aqui, eles estariam. Ou seja, então é você mesmo que está embarreirando esse troço. Ai, gente, ele se contradiz. Sabe por quê? No fundo, ele tá arranjando pelo em ovo. Uhum. Ele fica falando. Aí ele fala uma coisa uma hora, depois ele fala outra, ele faz uma cor, fala outra, assim. No final das contas, não dá pra gente entender direito nada. Uhum. Só que ele tem uma masculinidade extremamente frágil. Porque, querendo ou não, por mais que os amigos dele tenham levado essa história pra ele, através das mensagens, falado com ele ppodia ter falado. E daí? Entendeu? Quebrado eles. A mole, inclusive, é que dá a grande solução pra isso tudo. A gente já fala disso. Porque veio mais blá blá blá, não posso forçar ninguém a fazer algo que não queira, seu pai quis me conhecer nos termos dele, minha família e amigos não querem se envolver, eles não vão mudar. É muito difícil para mim desistir, mas meu coração diz que é o certo. Aí aparece que falou para a produção, né? Estava tudo bem, mas aí caiu tudo na minha cabeça. Estou vendo a vida comigo mesmo, ainda amo, irei amá-la para sempre. E aí na hora de ir embora, ela também já estava de saco cheio, ela só levantou e foi embora, né? E aí ela conta, falando com a produção, ela conta que quando ele vai visitar a irmã dele, ela escreve uma carta se apresentando, falando como ela é,
explicando a história e que o Dave não quis entregar a carta para a irmã. Ou seja, é ele que no final estava sabotando a bosta toda. E aí tem então um encontro, né, dos casais com os participantes, essas coisas todas. E aí o encontro começa, todo mundo indo, todos os casais que continuaram, né, foram brincar lá num lugar que tinha um tobogã de neve gigante, todo mundo rindo. E aí os caras, depois eles entram lá, tipo, num pubzinho, num restaurante que tinha perto, e os caras ficaram falando sobre a situação do Dave, aí conversaram um pouco sobre as dificuldades que cada um estava tendo na relação, ou que não estava tendo. E aí a Lauren chegou, aí nisso ela já fica falando que só estava ela. Aí vem o Ben, doce, né, e já pergunta, cadê o Dave? E aí a Taylor já dá chega pra ele e fala, Ben, cedo demais, tipo assim, sério, cara, que vai fazer essa bosta? Aí o Ben pede uma desculpa e fala, e aí mostra a Lauren conversando com as garotas, fala que não falou com ele, que disse que não quer ter, não vai ter notícia deles tão perto. Vai chegar o resto do pessoal, e aí nisso chega a Molly. E aí a Molly chama a Lauren para conversar. E aí a Molly acaba agradecendo a Lauren pelo jeito gentil que a Lauren sempre tratou ela lá no lounge. Que inclusive, né, vocês ficaram dizendo aí que a Lauren era não sei o que, isso, aquilo outro, e foi a Molly agradecer a Lauren por ter sido Eu continuo achando que ela deu umas sacaneadas, umas pisadas de bola, mas acho que a Molly interpretou isso de forma muito positiva, até porque ela não viu muitas coisas que nós vimos. Não, mas... E aí esperem a Lauren, de repente a Molly depois. Não. Cara, a única coisa que a Lauren fez foi chegar pro Dave e falar que a Molly já estava dizendo que eles eram namorados lá no lounge. Foi isso que ela fez. E deu um ultimato nele. Falou, ó, se você quer ficar com ela, me avisa que eu tô indo embora, que eu tô aqui só por causa de você. Ué? E aí, a não ser que tenha acontecido alguma coisa que a gente não viu. Aí é outra história. Mas do que a gente viu. E aí a Molly falou que estava no bar na semana anterior, que não sabia se a Lauren sabia disso, mas que o Dave também estava. A Lauren fala que sabia. E que ela não quis ver o Dave lá, achou que não era o momento de ver o Dave, mas que ela ficou sabendo que tinha uma garota dando em cima dele. E que ela achava que a Lauren deveria saber, mas que ela não quis ser ela a mandar a mensagem, ou ligar e contar, porque poderia parecer que ela só estava querendo interferir na relação dos dois. E aí a Lauren conta que eles tinham terminado. Que eles tinham acabado de terminar na noite anterior, que ela estava tendo um dia péssimo. Contou toda a história para Molly. Acaba que a Molly dá a razão para Lauren e ainda debocha do Dave, porque ficou zoando as fotos que ele tem no Instagram. E falou para Lauren que ela estaria com ela caso ela precisasse, né? E aí depois ela ainda agradece de novo a Lauren pelo jeito que ela tratou ela no lounge. E é isso. Vão acontecer outros encontros, mas o Dave chega e aí ele comenta com os caras que ele não queria fazer como que se parecesse uma decisão dele, mas acabou aparecendo, foi o que acabou acontecendo. Ou seja, é um covarde até pra terminar, né? Gente, tu quer terminar com a mulher e não quer ficar parecendo que foi você que terminou? Que na verdade ele fez de tudo pra ela desistir. Sim. Ele vem fazendo isso, na verdade, desde quando voltaram da lua de mel, ele tá fazendo isso há dias, há semanas. Só que ela é persistente. E aí o Ben comenta, né, que tinha conversado com a Molly antes, e ele fala assim, não sei se você já chegou a falar com ela, e aí o Dave fala, eu acabei de chegar. Eu não falei com ela antes. E aí, mais uma vez, mostrando como o Ben é filho da mãe, porque ele fez isso para jogar uma casca de banana para ver se o Dave confessava que ele já tinha encontrado a Molly antes, mesmo estando com a Lauren. Se bem não vale nada. E aí, vamos lá. Cadê? É quando ele conversa bêbado com ela, né? Tá. E aí o Dave chama a Molly para conversar. E aí a Molly lamenta a separação, ele agradece e fala que muita coisa aconteceu, mas mas dessa vez foi diferente, porque geralmente é ele que fica na defensiva e que precisa se explicar sobre coisas e besteiras que faz. Aí a Molly já manda assim, você vai dizer que foi ela que fez besteira? Aí ele já, né? E aí ela fala, em uma de nossas primeiras conversas você disse que afastava as pessoas, e pelo que ela falou, você não deu a menor chance, e só fez as coisas para vocês se afastarem. Aí ele, não foi isso. Não tem nada a ver com a situação da minha irmã e dos meus amigos. E aí ela pergunta, você não a defendeu?
Aí ele, defendi. E aí então ele simplesmente, ela não usou esse termo, ela usou, mas eles basicamente cagaram e andaram pra ela, foi isso? Aí eles não falariam isso, né? Porque a ponta se eles mandaram ela ir. São finos. É. E aí ela pergunta por que o Dave então não mandou eles irem. E aí fala que eles não gostaram da situação, ela pergunta por quê. Aí ele fala pra Molly, imagina se fosse você, eu agiria normalmente. Pra mim estaria tudo bem. Aí ele, sério? Eu não ligo. Aí ela pergunta pra ele, quando foi a última vez que você transou? Aí ele, não lembro. Uhum. Aí ela faz tanto tempo assim, aí ele faz. Aí ele até comenta, a Lauren e eu transamos, isso, a gente nem sabia disso, a gente fica sabendo agora, mas fora isso, fazia um tempo, e esse foi o problema pra eles? Aí ele, não. Aí minha irmã não queria que eu participasse do programa, e aí vem outra frase isso bizarra. aí, putz, e finalmente eu a convenci a me deixar participar. Meu Deus do céu, 32 que anos isso? na lata. Que é E isso? precisa pedir permissão, convencer a irmã da permissão para ir para um programa de casa. Que relação é procurar essa, uma gente? esposa. Olha, eu vou te falar, acho bonito irmãos unidos, irmãos que se amam, irmãos que se apoiam, que se cuidam, mas isso aí é doença. Sim. E aí ele percebe, né, como é tão estranho o que ele falou, que fala, não é que ela controle minha vida, mas ela estava sensível e falou, você pode ir e fazer o experimento e as cabines, mas não vou aceitar que você se case assim. E aí a Molly fala, você conheceu a Lauren. Você não acha que se conhecesse alguém que quisesse namorar ou casar, não defenderia essa pessoa? Aí ele, não é tão fácil. Aí a Molly pergunta, ele está apaixonado pela Lauren? Ele fala que tá. Ela, então faça alguma coisa, faça uma chamada de vídeo, bota eles juntos para conversarem. Ele, não é tão fácil assim. E aí a Molly fala, você está inventando desculpas. Aí ele diz que não tá, ela fala, se você quisesse, faria acontecer. Eu sempre vou apoiar a Lauren e ela é minha número 1. Craque do jogo. A Molly foi a craque do jogo. Porque ele claramente foi sondar a Molly. Ele claramente foi ver qual era a situação dele com a Molly. Ele já começou querendo falar mal da Lauren pra Molly e a Molly já cortou dali. E ainda termina dizendo que ela está do lado da Lauren. E tanto parece verdade que no casamento da Sarah estão as duas juntas sentadas. Eu vou falar, Molly é uma das mulheres com mais sororidade que já teve neste programa. E aí, para a produção, ele vai falar que queria conversar com a Lauren desde o dia anterior, voltar para casa com ela, abraçá-la e blá blá blá, mas que ele sabia que já devia ser tarde demais. E aí a produção pergunta se ele falou para a irmã dele se eles terminaram. Ele falou que sim. Aí a produção pergunta de novo o que a irmã dele respondeu. E ele falou que a irmã mandou um emoji com os olhos marejados e dizendo que sentia muito e que se precisasse ela estaria ali. Ele esqueceu de mostrar que os olhos estavam marejados, mas com um sorrisinho na boca, assim, aquele que sai água da cara, chorando. E aí ele vai comentar dizendo que ainda acha que pode ser o cara certo para ela, e aí resolve cumprimentar ela. Aí ela dá oi e pergunta se ele queria conversar. Meu Deus. Eu já não sei nem pra quê, mas ela pergunta se ele quer conversar e ele ainda fica surpreso e fala, podemos? Ela, não, claro. E aí vai ter lá eles se cumprimentando e tal, os outros casais vão comentar, será que vai mudar alguma coisa e tal. Aí ele fala que não é a Lauren, que o problema era ele, e que foi o ego dele que impediu dele ver o que eles tinham, que ele só queria pedir desculpas. E aí ele fala que queria mandar uma mensagem para ela, e a Lauren fala, mas não mandou. Aí ela fala, e aí ela tinha comentado que pensou em mandar também, né? Aí ele fala, mas você também não mandou. E ela falava porque estava irritada. Ela falou, me dediquei a semana toda a você, 150% para poder fazer essa relação dar certo. Eu sempre ando atrás de você e você nunca me validou, você nunca me apoiou. Por que eu que tinha que ir atrás de você de novo? Aí ele fala, não tinha. Na minha cabeça, eu tinha certeza de nós. Garantir que você estava bem era a minha prioridade. Aí eu anotei de novo aqui, blá, 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 blá. Aí ele fala, não precisa responder nada, mas... Aí ela, sinto muito por você estar passando por isso. Queria acreditar, uma parte de mim acredita, mas é muito difícil. Acredito que para mim já era. Aí ele fala, não te culpo se sentir assim, você está bem. Aí ele pergunta se ela está bem, ela fala que está, e aí ficaram se olhando, e é isso. Para não dizer que a gente não falou, a Brittany vai conversar com o Devin. Ela fala que esperava uma resposta mais madura dele,
diante daquela situação. Aí ele fala que a relação deles foi até onde tinha que dar mesmo, que era aquilo. E valeu. E que esperava que ela encontrasse alguém. E ela fala que estava bem. Só que tem um detalhe, a Brittany é uma das participantes que noivou no programa e o programa resolveu não mostrar. Por que ela não falou pro Devin que tinha saído noiva do programa? E nem foi com ele. Será que tinha acabado? É isso que eu ia falar, será que acabou? Será que ela quis esconder? Não sei. Enfim, outra coisa, né? Porque o programa fez um alarde do caramba nas cenas de episódios seguintes sobre isso. Chega a Meg e Mason lá, os dois de mão dadas, mas nada acontece, tá? Eles só chegam lá, eles contam como foi, que o Mason ficou mandando mensagem pra ela, que falou pra ela que tava mais triste ainda depois que viu quão linda ela era, essas coisas todas. Chega a Madison também, chega a Alex, a Madison fala que assim que ela pegou o celular, o Alex mandou uma mensagem pra ela, e aí na primeira mensagem logo um palavrão, e dizendo que queria conversar com ela, que queria encontrar ela. Ela falou, você acabou de terminar comigo. A gente acabou de terminar porque tu quer me ver. Tanto que eles vão se encontrar no aeroporto. Aí ele fala, não, me encontra no aeroporto só pra eu te dar um abraço. E aí ela fala que ela resolve ir. Aí eles continuam conversando. Ela pergunta pra ele o que ele estava fazendo ali, que eles tinham acabado de terminar. Só que eles vão continuar trocando mensagem. Ele vai falar pra Madison, né, que a Meg ficou mandando mensagem para ele enquanto eles ainda, sem saber se eles estavam juntos ou não, que a Meg teria dito pro Alex que ele na verdade era o número 1 dela, que a Madison sentiu que ele ficava tentando colocar a Madison contra a Meg, e falou também que quando foi perguntar sobre o Mason pro Alex, né, porque o Mason resolveu defender tanto o Alex resolveu defender tanto o Mason lá nas cabines, quando ela pergunta pro Alex como que ele tá em relação ao Mason, ele fala que o Mason que se exploda. E aí a partir disso ela percebeu que não tinha como levar o Alex a sério. Só que tipo, o Alex quando chega pergunta quem são essas pessoas, né, sendo que uma das pessoas era a Meg, a outra era a Madison, as duas que ele já tinha visto pelo menos fotos, já tinha se encontrado, e fica com esse papinho. E a linguagem corporal dele também estava muito diferente do pod. Então, você que fica defendendo o Alex, você que fica defendendo o Mason, você que acha que Madison é um problema na vida dos caras, o Alex não vale bosta nenhuma. Tem muita gente acusando ele de gostar de pessoas muito novas. E ter feito festas com bebida, com droga. Ele teria feito. Né? Teria feito festas com bebida e pessoas muito novas. Enfim, isso é um problema, seríssimo. Semana que vem vai sair, na verdade, só um episódio na sexta-feira, que vai ser o episódio dos casamentos, e o reencontro vai acontecer no domingo, se não me engano, 10 horas da noite. E vocês já sabem que acabando o reencontro, tem live aqui. Então a gente espera você na sexta-feira, no sábado, na verdade, né, para comentar os casamentos, e no domingo para live. Na terça-feira não vai ter live de BBB, porque a gente não vai estar em casa, mas deve sair algum conteúdo aí para vocês não ficarem com tanta saudade da gente assim. Até o próximo vídeo. Valeu, até a próxima.